Companheiros da mesa, companheiros do plenário, com muita satisfação que nós, representando a CTB, viemos aqui para fazer o debate sobre o momento que o país vive. E, em especial, esse momento que é cercado de grandes expectativas acerca da vida dos trabalhadores no Brasil. Essa comissão sempre nos proporcionou uma abertura para a gente debater esses grandes temas nacionais, esses grandes temas do mundo do trabalho que nós conceituamos como sendo temas que visam e buscam saídas para as questões das políticas estruturais do mundo do trabalho. O ambiente do trabalho no Brasil tem pontos que nós temos a comemorar, como, por exemplo, a expansão do emprego, a expansão da formalidade, que ultrapassou os 50% nessa última década. Nós temos a política do salário mínimo, que acaba de ser votada na Câmara Federal, no Congresso Nacional, para manter uma recuperação sistemática do salário mínimo, fruto, inclusive, da luta e do entendimento das centrais sindicais com o governo. Enfim, nós poderíamos aqui estar nominando uma série de políticas públicas que foram empreendidas nesses últimos tempos e que nós as consagramos como sendo fruto da luta e da organização do movimento sindical em parceria com o Congresso Nacional e com o governo. Mas eu gostaria de me reportar a esse momento que nós estamos vivendo no Brasil. Nós temos aí uma manifestação marcada para o dia 13, amanhã, e temos uma manifestação convocada pelas redes sociais para o dia 15. Eu quero dizer que nós da CTB estamos engajados na manifestação do dia 13 e explico por quê. Na verdade, nós estaremos ocupando as ruas no dia 13 para defender questões muito importantes para o nosso país. Nós estamos nas ruas no dia 13 para defender a Petrobras, uma empresa que é responsável por mais de 70% do investimento nacional, que promove e desenvolve mais de 300 mil empregos de qualidade, uma empresa que possui a expertise em tecnologia e de prospecção de águas profundas. Enfim, a Petrobras, que é fruto, inclusive, de uma luta histórica do movimento social brasileiro, do movimento sindical, da União Nacional dos Estudantes e daqueles brasileiros que, contrário ao que tentava carimbar os Estados Unidos, nós tínhamos petróleo sim e constituímos dessa forma uma das maiores empresas do mundo nessa área. Nós estaremos também às ruas para defender os direitos dos trabalhadores, em especial uma posição clara que nós temos, as centrais, e aí há uma unidade entre as centrais sindicais, em defender os direitos dos trabalhadores, que nós achamos importante, uma pauta que visa reduzir a jornada de trabalho, que é possível no Brasil, das atuais 44 horas para 40 horas, que é possível nós acabarmos com o fator previdenciário, que tanto penaliza os aposentados e ameaça quem está na ativa, porque, na verdade, é um fator que representa para nós, como temos afirmado aqui em várias ocasiões nessa comissão, a quebra do contrato social brasileiro, e que o senador Paim, com tanto empenho, tem denunciado na tribuna do Senado Federal, em parceria com as centrais sindicais. Nós também estaremos nas ruas para defender o direito dos trabalhadores, hoje ameaçado pelas MPs 664 e 665. E, sobre o dia 15, nós respeitamos e achamos que qualquer cidadão brasileiro pode tomar a iniciativa
de ir às ruas desse país, como ocorreu no mês de junho de 2013, reclamando que esse país precisa se estruturar nas políticas sociais, na educação, na saúde, no transporte. Mas ficaremos como observadores desse evento do dia 15, porque embutido a ele existe um pequeno setor que eu acredito que não é representativo da sociedade brasileira, que respeita a democracia e que busca comemorar, celebrar para o avanço do país o momento mais longo que tivemos na história do nosso país democrático. No nosso país, a história mostra quantas vezes as instituições sociais foram dissolvidas, foram impedidas de existirem. Esse Congresso mesmo, quantas e quantas vezes foi fechado. Os sindicatos, quantas e quantas vezes foram fechados através da incompreensão de que, num ambiente democrático, o direito à manifestação tem que ser consagrado, porque é assim que deve ser numa sociedade democrática. Portanto, senador Paim, companheiros e companheiras, eu aqui nesta mesa estou entre companheiros do movimento sindical, que há muito luta pelos temas e pelos debates que estão postos. Eu gostaria, então, para tentar fechar a minha participação, me reportar aos 3 aspectos que hoje, no nosso entender, ameaça a vida dos trabalhadores. Em primeiro lugar, o governo, em dezembro, edita 2 medidas provisórias, a 664 e a 665. Uma que fala, a 664, que fala sobre a questão das pensões, e a 665, que versa sobre o seguro-desemprego, abono salarial e seguro-defeso. Eu quero dizer que nós, em comunhão com as centrais sindicais, nós estamos contra essas medidas. E por que nós estamos contra? Primeiro, porque o sentido que as medidas revelam, e nas mesas que temos participado de debate, ainda ontem estávamos com os 4 ministros a debater com as centrais sindicais os efeitos das medidas e também outros aspectos do mundo do trabalho que são tão importantes ou mais importantes do que os temas que as medidas estão focalizando, de dizer que o sentido das medidas que visam, na 664, dizer ampliar ou impedir o direito do acesso ao seguro, do acesso à Seguridade Social, para nós é algo inaceitável. O sentido também, embutido no pensamento do governo, de que essas medidas visam apenas promover o ajuste fiscal, no nosso entender, é algo que não cabe neste momento. Sobre a 665, e como conselheiro do CODEFAT, nós que estamos lá já há alguns anos estudando essa matéria sobre o seguro-desemprego, o CODEFAT e a bancada dos trabalhadores têm apontado várias saídas, como, por exemplo, investir no tripé, que é usar o seguro-desemprego, a intermediação de mão de obra e a qualificação profissional. Vejam vocês que, no Brasil, 65% do acesso ao emprego se dá de forma espontânea. É o trabalhador que sai à madrugada à busca do seu emprego ou pelo conhecimento que ele tem. Para fechar, eu quero dizer, então, que essas medidas da intermediação, que tem a ver com a intermediação de mão de obra. Hoje nós temos uma rede nacional chamada Rede Cine, que utiliza apenas 0,58% dos recursos do FAT. Rede essa que o governo federal banca 20%, enquanto os estados e municípios ficam com a maior parte dos investimentos do custeio dessa rede, com os 80%. E essa rede apenas atende a 5% da recolocação da mão de obra. Some-se a isso
o imbróglio que existe ainda hoje, o nó que está posto na questão da qualificação profissional. A qualificação profissional no Brasil, ela não pode ser apenas focalizada dentro do aspecto do primeiro emprego. Ela precisa ser também uma qualificação que requalifique o trabalhador, que recoloque, que prepare o trabalhador para as oportunidades, já que nós estamos num país com desenvolvimento. Um país que deve buscar no seu desenvolvimento as suas vocações locais, regionais. E nós precisamos qualificar a mão de obra brasileira para essas oportunidades. É inadmissível nós fazermos um porto como o porto de Suape, temos que importar mão de obra do Japão, porque ali no entorno de Suape, em Pernambuco, não tínhamos uma escola que qualificasse os brasileiros para ocupar esses bons empregos. Mais ainda, o seguro-desemprego do Brasil, que é um dos menores do mundo, né? Hoje consumindo mais de 35 bilhões de reais, que passa para os trabalhadores de 3 a 5 parcelas, esse seguro-desemprego é uma necessidade, porque é através dele que o trabalhador, nesse período em que ele vai buscar um novo emprego, ele se sustenta. E mais do que isso, o seguro-desemprego, para nós, significa um pacto social, uma garantia de que, no desenvolvimento do país, nós reconhecemos a importância do trabalho, a importância dos trabalhadores estarem oficializados nos seus trabalhos, promovendo desenvolvimento, promovendo o desenvolvimento do país, o crescimento do país, mas ao mesmo tempo que nós distribuímos renda. Então, é nesse sentido que as centrais sindicais e a CTB se coloca contra as medidas provisórias. Ainda agora, sairei daqui para ir a um outro debate com a bancada do Partido Socialista Brasileiro para debater esses dois temas das MPs. Mais ainda, Paim, para encerrar, nós temos aqui uma ameaça permanente, que é a famigerada 4330, que é o projeto da terceirização que o presidente da Câmara anuncia que tirará do armário para colocar esse projeto, esse Frankenstein para andar. Na verdade, o projeto da terceirização, da 4330, ele aplicado no Brasil, nós sabemos, e esse é o debate que as centrais sindicais têm feito, que será uma dissolução do ordenamento jurídico trabalhista brasileiro. Nós não podemos admitir que esse projeto vá à frente, porque ele visa nada mais, nada menos que tirar os direitos dos trabalhadores, de precarizar as relações de trabalho, já tão precarizadas no Brasil. Portanto, esse é o ambiente que nós estamos vivendo, para além das vozes das ruas, que são bem-vindas, para além da democracia e do diálogo que a sociedade brasileira trava sobre a realidade brasileira, nós aqui, pontualmente, também estamos a debater e a dizer para o governo e para o parlamento que nós não aceitamos retrocesso no avanço que deve existir para os direitos dos trabalhadores e para uma vida digna para toda a sociedade brasileira. Muito obrigado, mais uma vez, de estar aqui participando. Humberto, deixa eu só registrar a tua presença aqui. Humberto Costa é o líder do nosso partido. Senador Humberto Costa, de Pernambuco. Temos feito um bom debate junto ao governo, com os ministros, por iniciativa dele, que vai na linha de não concordar com as medidas da forma que estão aí. Estou certo, Humberto?